Bom, diz que agora está gravando. Se está gravando, nós podemos, então, iniciar a aula de hoje no sentido de tratarmos sobre duas perspectivas que representam, portanto, conteúdos programáticos dessa disciplina. A primeira delas, a ideia de verdade, né? A construção da verdade no processo penal. A segunda delas, a ideia dos próprios sistemas processuais penais, que, portanto, é o espaço imaterial do direito, no qual essas verdades são traduzidas, digamos assim, né, com o fim ou com a conclusão da prolação de uma sentença que vai reconhecer uma das verdades. E o reconhecimento dessas verdades será, portanto, através do instituto da prolação da sentença, determinando, portanto, a absolvição ou a condenação de alguém. E se vier uma absolvição, será um modelo de verdade. E se vier uma condenação, terá um outro modelo de verdade. Em ambas, nós teremos a verdade dada pelo processo penal, né? E eu encaminhei um texto para que vocês pudessem fazer a leitura sobre o que é a verdade, ou a edição de matrizes da verdade no processo penal. A verdade real, a verdade analógica, a verdade jurídica, a verdade, enfim. Inclusive, o texto tem uma tese original por parte dos autores, que depois nós vamos discutir essa tese, que pelo menos a nosso viso parece bastante interessante a proposta dessa ideia de verdade trazida pelos autores. Mas isso nós vamos discutir depois. Eu pedi aqui o auxílio de Kaline, de Fernanda Nascimento e de Abidan, para tratarmos sobre verdade. Porque o processo penal é o campo das decisões, né? Nós tivemos aí, penso que, se não todos, mas a maioria aqui assistiu boa parte, pelos vídeos que foram vinculados, ou pela própria sessão do tribunal, né? A sessão do Tribunal do Júri do caso da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, né? Que, do ponto de vista da técnica do direito, já foi a comédia das comédias, né? Como diz Rafael Jorge, uma comédia bufa, né? Transformar um caso de culpa consciente em dolo eventual e levar para um tribunal do júri. É inacreditável o que o Ministério Público propôs para esse caso e o que o juiz deferiu no oferecimento da denúncia, em vez de desclassificar a denúncia, né, para uma ideia de culpa consciente e não de dolo eventual, aceitando o caso como caso de competência do tribunal do júri. Mas, enfim, e aqui não estou falando sobre o conteúdo do julgamento, porque não tive acesso aos autos. Estou falando da ideia técnica do direito penal, portanto, para se, né, reconhecer mais à frente, no campo processual, a ideia de competência e jurisdição para a decisão do caso concreto, né? Eu estou falando sobre dois institutos interessantíssimos, que faço até a sugestão para que pesquisem e leiam sobre eles. A diferenciação entre dolo eventual e culpa consciente, né? Que é um dos temas instigantes do direito penal. Como dizia Juarez Tavares e Vicente Greco Filho, se discute dolo eventual e culpa consciente, e ao final, né, aqueles que estão se discutindo ficam com a cara de idiotas, porque ninguém entendeu absolutamente nada sobre o que estavam falando. Mas, enfim, essa é uma outra história. Vamos, então. Ora, se a verdade é, portanto, traduzida em uma decisão judicial pelo processo penal através dos seus sistemas, o que é a verdade processual no sistema inquisitivo? O que é a verdade processual no sistema acusatório? O que é a verdade processual no sistema misto, né? Diz Fernanda Nascimento aqui, dizer que eles assumiram o risco daquele resultado é, no mínimo, um absurdo. É a comédia do processo penal, Fernanda, a comédia do processo penal contemporâneo. Mas o processo penal sempre foi assim. É só ler uma obra clássica dessa memória do processo penal, que já citei aqui, intitulada de As Misérias do Processo, de Carnelucci, né, digamos assim. Muito bem, convoquei aqui, pedi a participação, o auxílio desses três jovens, para a gente tentar decidir aqui e construirmos uma verdade e irmos, portanto, para essa ideia da verdade e do processo penal. Kaline, Fernanda Nascimento e Abidan. Se eu estiver pronunciando errado o nome, Abidan, você me corrija, por gentileza, viu? Por favor. Assim eu Não, professor, está perfeito. Né? Assim eu aprendo.
Vamos lá. Digamos que eu, Luciano, né? Digamos que eu, Luciano, tenha 3 filhos, né? Lucianinho, Lucianinho Júnior e Lucianinho Neto, né? Digamos. E aí eu tenho um patrimônio e vou deixar esse patrimônio para esses meus 3 filhos, né? Meu patrimônio são 17 camelos. Eu tenho 17 camelos. E vou deixar em forma de testamento para ser dividido para os meus 3 filhos. E no testamento, a divisão que o juiz terá que fazer quando eu morrer, portanto, dando vida ao testamento, vida jurídica ao testamento, será metade para o primeiro filho, Lucianinho, 1/3 para o segundo filho, Lucianinho Júnior, e 1/9 parte para o terceiro filho, Lucianinho Neto. Como é que vocês, na qualidade de juiz, na posição do Estado juiz, decidiriam organizando esse testamento? Como fariam essa divisão dos 17 camelos, metade para o primeiro filho, 1/3 para o segundo filho e 1/9 parte para o terceiro filho? Professor, se for desse jeito, não tem como, porque vai ficar um camelo pela metade. Uhum. Ou uma pessoa teria que ficar com mais, e o que seria a metade pagasse em dinheiro, ou deixaria tudo arredondado. Muito bem, Kaline, tá certo. Anne Carolina, todos os camelos são exatamente iguais? Sim, todos os camelos são exatamente iguais. Não deu para escutar direito. O caso é, eu tenho 17 camelos e tenho 3 filhos. Vou deixar esses 17 camelos para os meus 3 filhos. Para o primeiro filho, eu vou deixar metade dos camelos. Para o segundo filho, eu vou deixar 1/3 dos camelos. Para o terceiro filho, eu vou deixar 1/9 parte dos camelos. Como o juiz organiza, como ele decide essa divisão de bens entre os herdeiros? Segundo Kaline, por essa divisão deixada no testamento, né, o juiz não pode mudar a vontade, né, do titular do testamento, ele tem que fazer a divisão. E, ao decidir, ele vai estar criando uma verdade. A verdade do testamento. Abidã, como você decidiria? Professor, mas, salvo engano, não pode. Tem um certo limite, assim, da metade da herança que tem que ser, de certa forma, dividida de forma igual. Não, Fernanda, a hipótese aqui é essa, não é outra. A hipótese aqui é essa, não é outra. Professor, assim, eu seguiria a linha de raciocínio de Kaline, né? Porque a gente pensa assim, que talvez deveria haver uma isonomia aí, né? Entre os 3, já que são os 3 filhos, não tem nada que, assim, destoie um do outro. Fica meio complexo pensar o porquê um tá recebendo maior parte, o outro 1/3, e o outro praticamente nada, né? Exato. Por que o pai... veja, nós não vamos, como colocou ali Fernanda, nós não vamos analisar qual foi a motivação que o pai vai deixar metade para um, vai deixar 1/3 para outro e 1/9 parte para outro. Nós não vamos analisar isso. E o juiz também não analisa a motivação. Por exemplo, o pai pode deserdar o filho, ou pode deserdar todos. O pai não pode simplesmente pegar o patrimônio que ele tem e deixar para ele quem ele quiser, ou não? O pai não pode deserdar os filhos? Eu já li uma vez que, assim, o testamento ele é livre de você estipular o que você quer. Uhum. Veja, o caso, não façam interpretações extensivas, mesmo porque no processo penal a interpretação permitida é aquela interpretação de integração analógica. Sim, metade são os bens de família se quando o proprietário dos bens morrer, e assim fica. Se ele se desfizer de todos os bens que ele tiver em vida, ele não vai deixar nada para a família, Fernando. Todos os bens que eu tenho são 17 camelos. Se eu chegar e fizer assim, tá bom, coisa, vou vender os 17 camelos que eu tenho
e vou doar o dinheiro para uma instituição social, uma instituição filantrópica. Eu não posso fazer isso? Eu não posso pegar e vender os 17 camelos e dar o dinheiro para uma instituição filantrópica? Pode. Em vida? Aí não terei deixado nada para a família quando morrer. A família ficará sem nada. A hipótese é, eu tenho 17 camelos e a minha vontade no testamento é que metade fique com o primeiro filho, com o segundo filho fique 1/3 e com o terceiro filho 1/9 parte. Como o juiz vai decidir para organizar essa divisão? Como você faria, Fernando? Nessa hipótese. Como dar-se-ia vida ao testamento? Não pode vender os camelos, porque os camelos têm que ser divididos. A vontade do testamento é que os camelos sejam divididos com os herdeiros. Vamos lá, Kaline. Segundo Kaline, ela diz, dessa forma não tem como decidir. Está com a razão. Não tem como decidir dessa forma. Dessa forma não tem como decidir. Está corretíssimo. Por quê? Porque 17 camelos, como é que eu vou deixar metade para o primeiro filho? Vou ter que partir um camelo no meio? Isso não está no testamento. O camelo vai morrer. Né? Como é que eu vou dividir? Como é que eu vou dividir 1/3 de 17? Os irmãos podem entrar em consenso sobre a forma da divisão dos 17 camelos. Não, cara, não pode, cara, porque a hipótese do caso aqui, veja o que é a produção de verdades. O testamento é uma verdade. Fernanda já colocou outra verdade aqui. Caio já vem com outra verdade aqui. Então, o juiz decide sobre qual verdade? Veja que a verdade originária, que é o testamento, está ficando como secundária. E não como a verdade que tinha que ser analisada. Imagine num caso de homicídio. Que verdade é que o juiz está analisando no caso de homicídio? Diga, Kaline. Isso reflete muito aquela história bíblica do rei Salomão, do bebê que tinha que ser dividido para 2 irmãs. Sim. Foi daí que eu tirei a ideia. Exato. Veja, olha só. Kaline diz que não há como realizar essa matemática. Ela tem razão. Mas aí, já que vocês querem desvirtuar o testamento, né, digamos que o juiz do caso, ele tenha um camelo. E ao analisar o caso, ele diz, não tenho como dar vida a esse testamento. Eu não tenho como dividir metade de 17 para o primeiro filho, depois 1/3 para o segundo filho e 1/9 parte para o terceiro filho. Aí ele tem um start cognitivo. Aí ele diz, mas eu tenho um camelo. Aí então o que é que o juiz faz? Ele coloca o seu camelo em doação ao testamento. Aí agora o testamento tem 18 camelos. Agora, como é que o juiz pode fazer essa divisão e dar vida ao testamento com 18 camelos, Kaline? O da metade daria. Então, o da terça parte também. Agora, o do nono... Sim. Não, daria tudo. Metade de 18 é quanto? 9. 1/3 de 18 é quanto? Deixa eu pensar aqui. 6. 6, exato, Abidan. E 1/9 parte de 18? 2. Então, 9 com 6 com 2 dão quanto? 18. Não, 17. Agora o testamento está realizado. O que é a verdade? Volto a repetir.
com 17, não dá para o juiz tomar uma decisão. Mas ele tem um camelo, ele coloca o 18º camelo em doação ao testamento. O testamento agora tem 18 camelos. O primeiro filho tem que ficar com metade. Qual é a metade de 18? 9. O segundo filho tem que ficar com 1/3. Qual é 1/3 de 18? 6. O terceiro filho tem que ficar com a 9ª parte. Qual é a 9ª parte de 18? 2. 9 com 6 com 2 são quanto? Hein, pessoal? É uma soma. 9 com 6 com 2? Sim. 17. Exato. Então, onde está o 18? Onde está o 18º camelo? O 18º camelo é a verdade do juiz. O direito constitucional faz isso com os princípios. Por isso que o direito constitucional ele se tornou o quê? Expansivo, enquanto que o direito positivo ou o normativismo de Kelsey é restritivo. O direito normativismo de Kelsey é o testamento, é o que prevê o testamento. O direito constitucional é o 18º camelo colocado pelo juiz na conta. Só que quando o juiz toma a decisão com os 18 camelos, o resultado não é de 18, é 17. O resultado é o do direito positivo. É a verdade no direito. A verdade no direito. Ela é uma invenção. A verdade no direito não é um dado concreto. Não é um dado posto. Heitor, por que está confuso, Heitor? Diga lá por que está confuso. Qual é a confusão que tem aqui? Diga, Abdan. É meio confuso mesmo, professor. Mas assim, ou seja, essa verdade é uma verdade que, em tese, é criada ali no momento, não tem nenhuma validade jurídica, pode-se dizer assim. Não, tem validade jurídica, porque ela é decidida por alguém que certifica o que é o jurídico, que é o juiz. Aí está a sua validade jurídica. Ou seja, alguém no sistema do direito, fora o juiz, pode prolatar a sentença, Abdan? Não, senhor. Exato. Então, se não tem nenhum outro personagem no direito que possa prolatar a sentença, o que o juiz prolatar na sentença é a verdade do direito. Aí você pode dizer, sim, Luciano, mas tem um sistema de recurso. Claro, exato, tem um sistema de recurso. Essa decisão poderá ser revista em grau de recurso. E será revista em grau de recurso por quem? Por outros juízes. Mas e aí, algum tribunal não pode entrar na fase de recurso, como a TNU? Sim, não pode. Processo penal, no caso. Não, sim, mas o que você quer dizer, Kaline, com isso? Porque, às vezes, se aplica um recurso, mas quem analisa não é o juiz, é a TNU. Por exemplo, tribunais referentes à área. Não, sim, mas nós estamos falando de direito criminal. Sim, aí sim, direito internacional que se envolve a crimes contra a humanidade, crimes contra a lesa pátria, crimes de tortura, crime de genocídio, crime de não sei o quê. Aí sim, não, mas estou falando aqui em direito penal nacional. Estou falando do nosso sistema. Nós vamos falar de sistemas processuais penais, inquisitivo, misto, acusatório. O que é a verdade nesses sistemas? Note que o que o observador vê nem sempre é o que ele vê, mas ele tem que construir a verdade. Veja, o juiz, com 17 camelos, ele não pode fazer a conta e, portanto, não pode dar vida ao testamento. Mas quando ele coloca o camelo dele, os 18, completando os 18, ou seja, o 18º camelo, aí ele consegue fazer a conta de 9, 6 e 2, conforme a vontade do testamento. Mas 9, 6 e 2, que é a vontade do testamento, não representam 18 camelos, mas sim 17.
Mas só é possível com 18. Com 17 é improvável. A verdade se constrói não a partir de fatos reconstituídos, não a partir de depoimentos. A verdade no direito se reconstrói a partir do que o direito decidir. E o que o direito decide em matéria de processo penal, de processo civil, administrativo e do trabalho é o que o juiz decidir. Vou pegar um texto aqui de um autor que morreu em 20 de junho de 2020, infelizmente. Um dos grandes teóricos sobre a linguagem e sobre a linguagem jurídica. Eu me refiro ao professor José Calvo González, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, em Espanha, que, quando escreveu sobre verdade jurídica, no âmbito do processo penal, partindo da filosofia para o processo penal, escreveu o seguinte: em primeiro lugar, el filosófico, donde ele linha com Nietzsche assinala: la verdad é um tejido de interpretações e não uma soma de dados reales. Es dizer, é lo que vemos ou outra coisa. Há em essencial el lenguaje, um tejido de proporções e crenças coletivas que tiene sua estrutura conjunta. Assim, entendo, me parece que la verdad resulta uma construção discursiva. A mi critério, um relato, tendencialmente argumental, ensemblada a imaginários coletivos. Sin atención a estos, la verdad colapsaria em inverosimilitude. A verdade é linguagem. No direito, a verdade é ter uma linguagem e não uma verdade. Se você está no direito, o seu papel é construir verdades para o direito. Se você é um advogado de defesa, então, uma das perspectivas é você construir verdades, né, que livre o seu cliente, que lhe constituiu como defensor, das garras do Estado. Se você é membro do Ministério Público, então a ideia de perspectiva, digamos assim, é construir verdades, né, em que você apareça o mais possível, se torne visível o mais possível nesse espetáculo que é o processo penal. Nesse caso da Boate Kids, as pessoas saíram de lá com 18, 19 anos de condenação por dolo eventual, em um caso que não é dolo eventual, mas que agora é dolo eventual. Ou seja, num caso que era 17 camelos, mas que precisava do 18º. Veio o 18º e o caso foi possível, mas continua como 17 camelos. Para a verdade aparecer. A verdade do direito. O caso é de culpa consciente, mas agora a verdade construída é de dolo eventual e a verdade que prevaleceu é de dolo eventual e não de culpa consciente. Então, o que é a verdade no processo penal? E olhe que os advogados, inteligentemente, sabendo da previsão do artigo 492, inciso 1, a linha E, de que uma condenação no tribunal do júri, em primeira instância, porque o tribunal do júri é a primeira instância, uma condenação superior a 15 anos determina o cumprimento da pena privativa automaticamente. Qual foi a verdade ocultada e estratégica que os advogados de defesa fizeram? A impetração de um habeas corpus preventivo para que seus clientes não pudessem sair da sessão do tribunal do júri direto para o cárcere, mas sim para suas casas, em liberdade. E foi o que aconteceu. Veja, observe, pense, reflita
use essa máquina que você tem aí chamada cérebro sobre as possibilidades de verdade no direito. Ou então, desculpe-me, mas quando for um profissional, passará o resto da sua vida apertando porca no direito, fazendo Ctrl+C ou Ctrl+V de petições, de jurisprudências, de súmulas e de mais sei lá o quê. É o que fará durante toda a sua vida profissional, se não refletir sobre as possibilidades de construção do direito. E possibilidades de construção do direito é a ideia de construção de verdades, que elas serão nominadas verdades jurídicas, pelo próprio direito, não apenas por você. Então, a memória do direito processual penal nos informa, né, que nós temos nessa memória, vou até colocar aqui algo absurdo. Memória evolutiva de sistemas processuais penais. Inquisitivo. Acusatório. Essa é a memória dos sistemas processuais penais. Mas o que é um sistema? O que é um sistema inquisitivo? Um sistema no qual o órgão julgador ele concentra todas as funções. Ou seja, no sistema inquisitivo, quem decide é quem acusa. Quem acusa é quem investiga. Ou seja, há um monopólio na condução do processo penal por parte do órgão julgador. No sistema inquisitivo, o juiz inicia a ação penal, assim como ele já fizera a investigação, assim como ele já iniciara a parte pré-processual, ou a primeira fase da persecução penal. O juiz, portanto, ele inicia os procedimentos de investigação da primeira fase da persecução e ele oferece a ação, instaura o processo e conduz a segunda fase da persecução penal, o processo propriamente dito. Ou seja, ele inicia a ação, realiza os atos no processo e prolata a decisão. Esse é o sistema processual penal inquisitivo. O que significa dizer que no sistema processual penal inquisitivo há uma negação da ideia da imparcialidade do órgão julgador, do Estado juiz. Se há uma negação da imparcialidade, há, portanto, uma ideia de comprometimento sobre o labor jurídico do direito de defesa e da análise dos requerimentos pela defesa, pelo defensor. Ou seja, num sistema como esse, que concentra, que monopoliza o protagonismo no processo penal, que, portanto, ignora a ideia de imparcialidade, as margens para a defesa construir verdade são enormemente diminuídas. Como a defesa poderá construir verdades num sistema inquisitivo, já que ela não teve oportunidade de investigação e de apresentação de provas? E se teve, dificilmente será aceitas. Se ela, ao enviar requerimentos ao juiz, já que este não é imparcial, o juiz, obviamente, não irá deferir. Ora, se ela requer espaço para argumentação, no sentido, por exemplo, de arrolar testemunhas,
esse requerimento argumentativo como procedimento do processo penal na segunda fase da persecução, não será atendido. Então, como ela construirá a si própria a defesa? Como ela construirá verdades que traduzam o labor jurídico da defesa? Como é que uma promotora oferece denúncia, num caso como esse da Boate Kiss, por dolo eventual e não culpa consciente dos proprietários? Como é que um vocalista da banda que tocava é condenado a 19 anos nesse caso? Como é que um assistente da banda, de música que tocava é condenado a 18 anos de prisão? Veja, 18 anos. Note o absurdo da construção das verdades. 18 anos de condenação por ser partícipe num crime de dolo eventual. Uma participação num crime de dolo eventual com 18 anos de reclusão. Que verdade é essa? Mas esse é só um lado da construção da verdade. Como é que o juiz recebe essa denúncia e instaura o processo crime como processo de competência do tribunal do júri? Como é que o juiz não desclassificou essa denúncia para culpa consciente, por exemplo? Como é que o juiz corroborou esse oferecimento de denúncia? Mas ainda, antes de iniciar a sessão do tribunal do júri, o juiz se dirige às famílias das vítimas e diz: não se preocupem, eu aqui serei juiz. Foi? Ora, o juiz, nós veremos aqui nessa disciplina, está no tópico mais à frente, os sujeitos do processo penal. O juiz é sujeito do processo penal, mas não é parte do processo penal. Parte é a acusação e a defesa. O juiz não tem que se dirigir à vítima ou familiares da vítima. O juiz tem que se dirigir à acusação e à defesa sobre questões técnicas, sobre questões de procedimento da sessão de julgamento. Mesmo porque até a prolação da sentença não é competência dele ali naquele tribunal, mas sim do corpo de jurado, os 7, que lá dirão se aquelas pessoas são culpadas ou inocentes. O juiz construirá a reprimenda penal, ou seja, ele construirá a dosimetria da pena para a aplicação da mesma. Ou seja, ele dirá se houve agravante, se houve atenuante, se houve qualificadoras ou não. Mas assim se deu a construção da verdade. Ora, no Brasil, até 1988, essa era uma realidade inquisitiva, inegavelmente uma realidade inquisitiva, com leis como, por exemplo, a Lei de Contravenções Penais. Não nos esqueçamos que, nesse país, a mendicância era uma contravenção penal. Pedir dinheiro ou pedir outro bem nas ruas, nas vias públicas, era uma contravenção penal. Imagine nos dias de hoje. Por exemplo, imagine nesta cidade, aqui em Campina Grande, se a mendicância fosse contravenção penal ainda. Com o número de pessoas que estão aí nos faróis pedindo 20 centavos a mim, a você, pedindo 10 centavos quando se para o carro, pedindo 20 centavos, pedindo alguma coisa. Sim, Karine, em países do Oriente Médio ainda é crime, e é crime, porque eles são uma teocracia. Eles misturam religião com direito ainda. Não que aqui não se misture, mas
mas que aqui se coloca uma, né, digamos assim, uma roupagem, né, para dizer que não se mistura. Até 1988. A ideia do julgamento sobre lesão corporal era também assim. A Lei 4.611 de 65 pode representar uma tradução, digamos assim. Como, vou aqui só para, digamos assim, como eu posso falar, né, de verdade, assim, de verdades no sistema penal inquisitivo? Não, eu só posso falar de uma verdade no sistema penal inquisitivo. É a verdade do julgador. É a verdade do julgador. Ora, mas nós temos o denominado sistema misto, que também é conhecido como sistema inquisitivo garantista, que é uma expressão terrível a nosso viso. O sistema inquisitivo garantista, ou seja, é um sistema de inquisição, mas de garantias. Que interessante. Ou seja, nesse sistema, nós teríamos duas fases conduzidas pelo juiz. O juiz aparece tanto na primeira fase da persecução penal, como ele aparece na segunda fase da persecução penal. Ou seja, ele aparece na fase investigativa ou investigatória e ele aparece na fase propriamente dita do processo penal, na fase persecutória. No sistema misto, o juiz ocupa os dois espaços. E como nós temos... em que institutos nós temos isso? Por exemplo, o inquérito policial, que veremos lá do artigo 4º ao 23 do Decreto 3689 de 1941. O juiz atua tanto na fase de inquérito, como ele atua na fase processual. Na fase de inquérito, né, que é uma peça de natureza pré-processual, né, presidido por uma autoridade policial, mas que o juiz aparece lá com atos de participação. Então, essa fase é a fase investigativa ou investigatória. E depois ele reaparece na fase acusatória, tratando sobre os direitos do acusado. Inclusive, tratando sobre a ideia de independência no processo penal entre acusação, defesa e julgador ou Estado-juiz. A origem desse sistema é o Código de Instrução Criminal de 1908, da realidade processual penal francesa. Ou seja, os franceses inventam o sistema misto, mas que eu aqui não vou me atrever a chamar de inquisitivo garantista. Ou seja, é uma espécie de juizado de instrução, como fase, digamos assim, marcante do pensamento processual penal francês, em que o destinatário, tanto da investigação quanto do próprio processo penal, o destinatário é, portanto, o juiz. Ele é o destinatário, digamos assim. Ora, mas nós temos o sistema acusatório, né, que alguns autores vão dizer que é o sistema brasileiro, que outros vão dizer que o sistema brasileiro é misto, né, que outros vão dizer que o sistema brasileiro é inquisitivo, garantista, etc. Enfim. O sistema acusatório é a separação definitiva entre os sujeitos do processo penal. Porque dentre os sujeitos do processo penal, nós temos as partes e o órgão julgador. Órgão julgador não é parte, parte não é órgão julgador. Mas órgão julgador e parte são sujeitos do processo penal. E como diz aquela menina do funk, cada um no seu quadrado. Ou seja, cada um cumpre uma função.
a função do Ministério Público é a acusação, junto com o órgão investigativo ou investigatório, que é a Polícia Judiciária. A função da defesa é construir, portanto, argumentos de verdade para evitar uma prolação de sentença penal condenatória, o defensor do sujeito ativo do delito. Ambos são partes. E o Estado juiz? O Estado juiz é sujeito no processo penal. O órgão julgador, denominado juiz ou Estado juiz, portanto, para nós aqui, vai estar à luz do decreto 3689, né, como nós vimos, com as suas reformas dadas pela Lei 13.964/2019, como nós vimos, e do que será o projeto de lei, como lei 8045/2010. Ou seja, o Estado juiz, como sujeito e não parte, não olha a acusação, não olha a defesa. Ele ouve as partes e observa os autos do processo. Ele ouve as partes e observa os autos do processo. Porque cabe a ele, na sua posição de órgão julgador e não de parte, e, portanto, de sujeito do processo penal, cabe a ele a efetividade do princípio da imparcialidade do julgador. Cabe a ele organizar, conforme as regras normativas e principiológicas, o exercício da ampla defesa. Cabe a ele, à luz da teoria dos procedimentos jurídicos ou judiciais, efetivar os momentos do tratamento de paridade entre as partes, entre as quais ele não é. Cabe a ele organizar a fala da acusação, que vem em primeiro lugar, e a fala da defesa, que vem em segundo. A defesa sempre fala por último no regramento ou no ordenamento jurídico, material e processual penal e de natureza principiológica. Esse ponto é capital. A defesa fala sempre por último. Alguns juízes precisam observar isso. Não há sentido da defesa falar antes da acusação, porque ela irá falar sobre o quê? Se falar antes da acusação. Se referindo ao quê? Então, cabe ao juiz, obviamente, organizar a produção argumentativa. A acusação fala primeiro, defesa fala segundo. Se é no tribunal do júri, e tem mais de um réu, a defesa sempre fala o dobro da acusação. Ela sempre terá o tempo em dobro daquele da acusação. Cabe ao juiz observar nos autos do processo os meios de produção de prova e a própria produção lícita de provas ou produção de provas lícitas. Cabe ao juiz, portanto, observar nos autos do processo a produção lícita de provas, os meios, e a produção de provas lícitas de provas, as categorias de prova. Prova documental, prova pericial, prova testemunhal, etc, etc. Diga, Kaline. Professor, normalmente em documentário que fala sobre crimes, tem sempre alguma pessoa, né, que fala, que investiga se a pessoa está mentindo ou não, com base na reação dela enquanto fala. Isso é alguma coisa verídica ou é só balela? Não. Não há, no sistema processual penal do direito da civil law, essa hipótese ela é irreal. Ela é irreal. Porque aí, se houvesse isso, Kaline, se houvesse isso, nós teríamos que nos perguntar quem é esse sujeito no processo penal. Porque os sujeitos do processo penal, envolvendo a fase processual penal, a segunda fase da persecução, são 3.
o órgão julgador é sujeito, a acusação é sujeita, a parte é sujeita. Envolvendo ambas as partes da persecução penal, a polícia judiciária é sujeito do processo. Mas se há uma pessoa certificando, se alguém que está falando na posição de testemunha arrolada é verdade ou não o que está falando, essa pessoa é qual sujeito do processo penal? Se isso existir, ela é um sujeito estranho ao processo penal. Professor. Quem é? Me ouve, Heitor? Heitor, assim direito. O que Kaline tentou perguntar foi mais sobre materialidade, assim, como o uso de prova, por exemplo, dessa questão. Mas eu acho que uma pessoa, um perito, por exemplo, em expressão facial, ou qualquer tipo de, enfim, pode ser mais útil no quesito, né, ajudar o advogado, assim, a defesa, ou, enfim, a acusação a construir algum tipo de linguagem com base, né, em alguma coisa que ele identifique ali. Mas acho que o que Kaline tentou perguntar foi tipo da materialidade mesmo, do uso como prova. Mas o perito não pode fazer isso. O perito, ele é o profissional de uma prova eminentemente técnica. Depoimento de testemunha não é prova técnica. O perito, ele pode e deve se referir, por exemplo, à autenticação de documentos. Aliás, vocês vão se lembrar de algo que virou histórico no processo penal brasileiro. Quando Sua Excelência, o juiz que se tornou ministro, né? E que agora se tornou pré-candidato a presidente da República, Tobias Barreto foi genial quando ele dizia que os problemas brasileiros são tragicômicos. Camarada que era juiz e professor universitário, que se transforma em ministro da Justiça e que agora é pré-candidato a presidente da República. Isso é o país da esculhambação geral, porra. Mas vamos lá. Vamos lembrar dessa cena que se tornou histórica no processo penal brasileiro. Né? O interrogatório do réu Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da ação do Triplex, que foi enterrada definitivamente, né, por decisões recentes, em que o juiz interrogando o réu pergunta, mas esse imóvel é do senhor? Ele diz, não, esse imóvel não é meu. Assim, mas o senhor tinha interesse de comprar esse imóvel? Sim, tinha interesse de comprar o imóvel. E comprou o imóvel? Não comprei o imóvel. Visitou o imóvel? Sim, visitei o imóvel. Ah, tá, então o imóvel é do senhor? Ele disse, não, o imóvel não é meu. Ah, mas tem um contrato aqui, tem um contrato de compra e venda do imóvel. Tem um contrato de compra e venda do imóvel. E aí o réu pergunta ao juiz, tem assinatura? E o juiz diz, não. Ele disse, então pode guardar. Essa cena ficou histórica no processo penal brasileiro. Ela já é uma cena histórica do processo penal brasileiro. Se tivesse uma assinatura, aí sim o perito teria lá que certificar de quem eram as assinaturas. A assinatura é do réu? O réu assinou um contrato de compra e venda do imóvel. Ah, então agora abre sim uma perspectiva de que o réu é proprietário do imóvel. Mas um contrato que não tem assinatura é um contrato de compra e venda de quem está vendendo e quem está comprando, se não tem assinatura de ninguém. E qual seria o trabalho de um perito aí? Nenhum. Agora, se tivesse as assinaturas, o que o perito teria de ter? O juiz teria que nomear um perito e dizer assim, certifique de quem são as assinaturas para que eu possa ter a minha convicção formada e prolatar a decisão. Mas mesmo assim, o juiz construiu uma verdade e prolatou uma decisão condenatória sobre a compra e venda do imóvel que não existiu. Por quê? Não tem comprovação de pagamento, né? De que quem queria vender recebeu e de que quem queria comprar pagou. E não tem o contrato com a assinatura de compra e venda, e tanto que o imóvel está aí na internet sendo leiloado por alguém que adquiriu o imóvel em leilão e está sendo leiloado. Se você tiver interesse, por exemplo, de ter aquele imóvel triplex lá no Guarujá, a pessoa que adquiriu o imóvel agora colocou o imóvel em leilão e está cobrando R$20 por um site. Você tem que se inscrever no site, faz um Pix de R$20 e haverá um sorteio. E aí aquele que for sorteado fica com o imóvel por R$20. Nota o tragicômico
da nossa história? Que país esculhambado nós somos. Por isso a frase do general de Gaulle: isso aqui não é um país sério. Então, o perito, ele tem que atuar em provas eminentemente técnicas, Heitor. Em testemunho, não. Agora sim, eu penso que... E aí, Kalina, você me corrige se eu estiver errado. E você se referiu, por exemplo, àqueles julgamentos que fica a pessoa fazendo lá a leitura facial, mas também que tem julgamentos que aparece uma máquina em que a pessoa que está depondo está com uns dispositivos aqui e falando, e a máquina certificando se é verdade ou não é verdade aquilo que ela está falando. Aliás, nós tivemos programa de televisão no Brasil sobre isso. Aliás, tem... aí no YouTube tem um vídeo... não, isso... Sabe onde eu vi isso também? Né? Na última série que assisti, terminei de assistir. Só que para mim não faz sentido isso, porque bom mentiroso. Sim, mentira. Se a verdade ela fosse descoberta pelas expressões faciais unicamente, né, não existiriam as artes cênicas, né? As telenovelas no Brasil não existiriam, né, se a verdade estivesse numa expressão facial. Mas isso está, por exemplo, na série Maradona, que a Netflix postou recentemente, de uma única temporada, 8 episódios, se eu não me engano, que Maradona tem um filho com uma italiana, né, e ele vem reconhecer o filho só com 14, 15 anos de idade, mas não quer ver o filho, nunca viu o filho, não lhe interessa. O que lhe interessa são as 2 filhas que ele tem com Cláudia na Argentina e tudo mais. E ela vai para um programa de televisão na Itália, em que se coloca uns dispositivos nela e a máquina para atestar se é verdade o que ela está falando. Inclusive, assim, esse filho é de Maradona, o seu filho foi uma relação com Maradona, ele é filho de Maradona. Ela diz, sim, o filho é de Maradona, isso se deu quando nós nos relacionamos entre os meses tal e tal. E aí o técnico da máquina diz, é verdade. Ou seja, o técnico da máquina afirma que é verdade, né, o fruto de uma relação sexual, o filho, por uma fala da mulher, e não por um DNA. Veja o que é. Se isso viesse parar dentro de um processo penal, aí então o campo da dilação digamos assim, das verdades seria algo assustador no processo penal. Né? Mas, enfim, o sistema processual penal de acusação é esse. Uma separação definitiva dos órgãos que compõem, portanto, o sistema processual penal. Ou seja, os sujeitos. Estado juiz é sujeito, acusação e defesa são partes. E sujeitos não se confundem com partes. Toda parte é sujeito no processo penal. Mas nem todo sujeito é parte no processo penal. E os juízes precisam aprender sobre isso. E 3 questões fundamentais. Imparcialidade do órgão julgador, organização da ampla defesa e efetividade do tratamento de paridade num sistema processual penal acusatório. Mas qual seria o sistema processual penal brasileiro? Ele é misto, como, por exemplo, dizem alguns processualistas penais, ou aqueles que não querem falar misto, falam inquisitivo garantista? Ele seria acusatório, como outros falam? Lembremos da Lei 13.964, de 2019, que na redação do artigo 3º passa a determinar taxativamente que o sistema processual penal brasileiro é de natureza jurídica acusatória. Mas qual é realmente o sistema penal brasileiro? Como é que... Notem os paradoxos do direito neste país. Como é que o artigo 3º, o caput do artigo 3º,
a Lei 13.964/2019, que determina agora a redação do artigo 3º do Código de Processo Penal, afirma, determina, prescreve, esculpe taxativamente que o processo penal brasileiro é de natureza jurídica acusatória. E o Instituto que vai garantir que é de natureza jurídica acusatória está suspensa a sua força normativa por tempo indeterminado. E, portanto, que esse modelo de juiz que está aí atua tanto na primeira fase da persecução quanto na segunda fase da persecução. Então, como é que ele agora é acusatório? Você está de fuleiragem comigo? Só pode ser. Como é que eu posso vir aqui e dizer para vocês, olhem, jovens, vocês que querem ser criminalistas, né, que querem ser promotores de justiça, ou querem ser delegados da Polícia Civil, da Polícia Federal, que querem trabalhar nesse universo chamado direito criminal, aliás, chamado criminologia, política criminal, direito penal e bem jurídico, vocês que querem trabalhar nesse universo que Franz von Liszt chamou de a enciclopédia das ciências criminais, a natureza de todo o trabalho que vocês vão fazer, a natureza de julgamento de todo esse trabalho é uma natureza jurídica acusatória, que é o processo penal que nós temos. Como eu posso vir aqui e falar para vocês isso? Porque está no caput do artigo 3º, com redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Quando o juiz que está aí pode atuar tanto lá na primeira fase da investigação, quanto na segunda, que ele pode atuar no inquérito policial, quanto no processo penal propriamente dito. Então, como é que esse sistema é acusatório? Você está de fuleiragem comigo? Legislador e Supremo Tribunal Federal, com a decisão liminar que suspende a força normativa do que daria, não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista pelo menos formal material, que daria uma perspectiva de que o processo tornar-se-ia, na nossa realidade, acusatório, que é o Instituto do Juiz das Garantias, já que esse juiz não atuaria lá na fase processual, na segunda fase da persecução, mesmo recebendo a denúncia, o que já é um absurdo completo. Mas nós teríamos pelo menos uma perspectiva. À luz do que nós temos na minha ideia, na nossa ideia, não há perspectiva de uma natureza jurídica acusatória do processo penal brasileiro. Ora, então, o Código de Processo Penal de 1941, o Decreto 3689 de 1941, é misto? Na nossa interpretação, não sei se utilizo essa expressão misto, né? Estou mais próximo da expressão do professor Miguel Reale Júnior. Ele é um Frankenstein. Não preciso aqui explicar a expressão de Miguel Reale Júnior, quando ele diz que parece um Frankenstein, né? Esse personagem, né, da literatura e do cinema ocidentais. Ora, ele tem uma base inquisitorial inegável, né? Assim como ele tem elementos de estrutura acusatória. Assim como também não podemos desconsiderar que o modelo dele, do Decreto 3689 de 1941, é inspirado, seu modelo é uma cópia do Código Italiano de 1930, do que trazia o Código Italiano de 1930, inspirado nas ideias de Arturo Rocco, né, tecnicista do direito penal italiano, e do professor Vincenzo Manzini no campo processual. No campo da normativa, da dogmática, ele é fundamentalmente Arturo Rocco. No campo dos procedimentos ou da liberdade dada ao juiz para flutuar de fases em fases, ele é Vincenzo Manzini. Ambos, Arturo Rocco e Vincenzo Manzini, dois autores declaradamente fascistas, dois autores declaradamente adeptos das ideias de Mussolini e do fascismo italiano. Separação entre acusação e julgador. No nosso sistema isso tem. É inegável. O Ministério Público e o Estado Juiz. Agora, não se pode falar que ele é um sistema processual penal acusatório puro.
porque há uma série de contaminações, como nós veremos daqui a pouco. Ora, não há, portanto, né, um sistema de natureza jurídica acusatória pura no Brasil, né, porque não abre espaço para as partes produzirem prova. A produção da prova é, em regra, pelo Ministério Público. Essa perspectiva de produção da prova pelo defensor à defesa técnica está prevista no projeto de lei, né, no projeto de lei 8045/2010. Nesse sentido. Abre-se espaço para vários momentos, como nós veremos, de exceção. E o que significa dizer que o nosso sistema abre espaço para vários momentos de exceção? Momentos em que o juiz pode determinar a produção de provas. Ora, se o juiz pode determinar a produção de provas, como é que ele é sujeito, apenas sujeito nesse processo penal? Como é que ele é o órgão acusador? Como é que ele é o Estado juiz se ele pode determinar a produção de provas? O Estado juiz pode determinar a produção de provas. A produção de prova ela é determinada por uma previsão legal a partir do momento dos procedimentos de investigação científica pela Polícia Judiciária, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Ou, mais recentemente, com a decisão judicial pelo próprio Ministério Público, como órgão acusador e titular da ação, pode produzir prova. Mas o juiz determinar a produção de prova de ofício? Como é que esse processo é acusatório? Nós veremos isso, por exemplo, o juiz determinando a produção de prova no artigo 156, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal. Determinando a produção antecipada de prova. Mas só ali, Luciano? Não. No 212, por exemplo, nós veremos sobre as perguntas, as partes, as testemunhas. No 385, isso é reproduzido em termos de Ministério Público, com pronunciamento para absolvição. No artigo 404, né, nós veremos essa reprodução no que se refere às diligências, tanto na primeira fase quanto na segunda. É isso que nós veremos a partir de agora, digamos assim. Vou até pegar a redação, não vou puxar aqui no código, eu acho que eu imprimi, né? As redações dos dispositivos. Aqui. Muito bem. Está aqui. Ouçam bem a redação desses dispositivos. Ouçam bem a redação desses dispositivos em vigência no Código de Processo Penal. Artigo 156, caput. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ou seja, o ônus da prova cabe a quem acusa. Sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Como sendo facultado ao juiz de ofício? Ele não é parte, porra. Ele não está acusando alguém. Como é que ele vai produzir prova de ofício se ele não está acusando alguém? Inciso 1. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, cabe, na forma facultativa, de ofício ao juiz, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes. O que é considerado urgente e relevante antes da acusação? O que é urgente e o que é relevante que pode vir antes da acusação?
observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. O que é necessidade, adequação e proporcionalidade da medida vai ser determinada por ele próprio, o juiz. Na sua interpretação, ele vai dizer, não é necessário, só que se a defesa em fase investigativa fizer um requerimento, mas o que é necessário, excelência? É necessário aquilo que eu entender que é necessário. Essa é a fundamentação. Inciso 2. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, olhe só isso, determinar no curso da instrução processual ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Quem tem que ter dúvida sobre o que aconteceu aqui é o Ministério Público para oferecer a denúncia. Se ele tem dúvida sobre o que aconteceu, então ele não ofereça a denúncia. Se ele não tem dúvida, ele ofereça a denúncia. Se o juiz tiver dúvida, ele julgue o caso. Não determinar diligências. Não é função dele. Como Estado juiz, como órgão acusador, como órgão imparcial, como órgão que tem que organizar a paridade de armas, garantir a ampla defesa. Se há alguma dúvida nos autos do processo para ele prolatar a sentença, então que ele prolate a sentença em dúvida, ou seja, o caminho dele não vai ser a condenação, mas a absolvição, e não determinar diligência à Polícia Civil, à Polícia Federal para produção de prova. Então ele se torna parte no processo e não sujeito apenas do processo, como o Estado juiz, que é a sua posição. Esse processo é um processo de natureza jurídica acusatória. Você está de fuleiragem comigo? Você está de fuleiragem comigo, porra? E aí me diga, quais os juízes não fazem isso? Quais os juízes não fazem isso? Artigo 212. As perguntas serão formuladas. Esqueci de mencionar, desculpa, esqueci de mencionar. Redação do artigo dado pela Lei 11.690 de 2008. 2008. Não foi lá em 1941, quando o Código entrou em vigência. Em 2008, faça as contas. Todos esses dispositivos dados, redação pela Lei 11.690 de 2008. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Artigo 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Me diga como isso pode ser um processo penal de natureza acusatória. O Ministério Público está pedindo a absolvição do réu. Pode ser por insuficiência de provas. Pode ser por qualquer outra motivação. Vai lá se saber, quem sabe é o Ministério Público. Mas se o Ministério Público está pedindo a absolvição do réu, como é que o juiz pode ignorar o pedido do Ministério Público, que é o órgão acusador, numa ação pública e determinar a condenação do réu? Se o Ministério Público está pedindo a absolvição, é porque ele não tem elemento suficiente para argumentar quanto uma condenação. Como é que o juiz tem esses elementos? Está de fuleiragem? Você está de fuleiragem, legislador? Nos crimes de ação 385, o artigo é 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer
agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Quantas vezes nesse curso, vocês já não ouviram que o juiz está adestrito ao pedido das partes? Quantas vezes nesse curso vocês já não ouviram que o juiz está adestrito ao que for formulado pelas partes como pedido? Quantas vezes nesse curso vocês já não ouviram que o juiz só pode decidir à luz do que as partes lhe pediram, atendendo em parte ou no todo desses pedidos? Se o Ministério Público pede a absolvição, como é que o juiz pode prolatar uma sentença condenatória? Se o Ministério Público não reconheceu agravantes, como é que o juiz pode colocar na sentença dele que há agravantes? Então, ele não é um sujeito apenas do processo penal. Ele é parte do processo penal. E parte de um sistema processual penal acusatório, o juiz não pode ser. O juiz não pode ser parte. Mas por aqui pode. Pode até depois se tornar candidato ou pré-candidato a presidente da República. Aí pode. Artigo 404. Caput do 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Como? Eu venho à luz da teoria dos procedimentos judiciais ou dos procedimentos jurídicos. O Ministério Público praticou procedimento. A defesa praticou procedimento contestando, por exemplo, provas apresentadas pelo Ministério Público. Aí, o juiz de ofício ou a requerimento da acusação determina diligências imprescindíveis. Encerra a audiência, conclui a audiência, sem que a defesa apresente as alegações finais. Então, para que a defesa está lá depois que diligências foram realizadas e, portanto, produzidas provas? E aí a defesa não vai se pronunciar sobre essas diligências que produziram prova. Os autos vão para o juiz decidir sem as alegações finais da defesa? Isso é um processo penal de natureza jurídica acusatória? Parágrafo único do 404. Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais por memorial e, no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a sentença. Ou seja, as estruturas do 156, do 212, do 385 e do 404, essas estruturas normativas trazidas pela Lei 11.690 de 2008 não correspondem a um processo penal de natureza jurídica acusatória. Se quisermos reconhecer que, portanto, é de natureza jurídica mista, tudo bem. Inquisitivo garantista, então se pronuncia assim. Mas temos que voltar nossos olhos para o que diz a redação do atual artigo 3º do Código de Processo Penal,
ao falar que estes é de natureza jurídica acusatória, com redação dada pela Lei 13.694 de 2019. Na nossa ideia, feita essa referência ao artigo 3º com a Lei 13.964 de 2019, e a esses 4 dispositivos, nossa ideia não é de que ele seja inquisitivo acusatório ou misto. Ele é o que Miguel Royale Júnior fala. O processo penal brasileiro é um Frankenstein. Ele é um Frankenstein. Ele é pedaços e pedaços e pedaços e pedaços. Menos acusatório. Muito bem. Posto isso, finalizamos a aula com esse tópico. Próximo encontro, amanhã, trataremos dos